Acharam 1 Reis capítulo 11? Vamos ler a palavra de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão, que era mau aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca desta matéria lhe tinha dado ordem que não andasse em seguimento de outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Pelo que disse o Senhor a Salomão: visto que houve isso em ti, que não guardaste o meu concerto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não o farei, por amor de Davi, teu pai, da mão de teu filho o rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi e por amor de Jerusalém, que tenho elegido. Querido Deus e Pai, temos lido a tua santa palavra e oramos a ti para que tu venha ministrar aos nossos corações. Ministra, Espírito Santo de Deus, as nossas vidas nessa noite. Fala conosco através da tua palavra. Aplica as verdades espirituais ao nosso ser, à nossa vida e à nossa caminhada de fé. Traz cativo, Senhor Deus, agora ao trono da graça, nosso entendimento, ó Pai, jogando luz em nossa mente, aquecendo os nossos corações, para vivermos aquilo que tu nos ensina na tua santa palavra. Nós te oramos e te rogamos em o nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos aqui no capítulo 11 de Reis, e estamos aí na caminhada da história de Salomão. E quando a gente vem caminhando, lendo a história de Salomão, filho de Davi, ele que assumiu o reinado de Israel, nós nos deparamos com algo um tanto diferente daquilo que nós vemos, daquilo que a gente vem lendo nos capítulos anteriores. É de assustar o que acontece no capítulo 11. Porque quando nós estamos lendo os versículos e os capítulos anteriores, a gente vê assim um reinado tão abençoado, um reinado tão próspero. Há um crescimento, há estabelecimento de paz. O templo do Senhor é edificado. Então a gente vem numa crescente maravilhosa. Você está empolgado assim como que o reino de Israel está estabelecido e está crescendo. E aí de repente a gente se depara com o capítulo 11 e parece que nós já estamos falando de um outro rei e não mais o rei Salomão.
Parece que nós estamos falando de um outro reinado, que não mais o reinado de Salomão, porque parece que o quadro muda completamente da leitura que a gente vem fazendo anteriormente. A leitura anterior, ela vai nos levando cada vez mais a pensar num reinado abençoado, cheio de bênção, em que Salomão, com sabedoria, foi escolhendo o bom caminho. Mas quando a gente se depara com o capítulo 11, as coisas começam a mudar. A gente começa a ver algo que nós pensávamos que não encontraríamos quando estamos lendo a história de Salomão. Antes deste capítulo, a gente é estimulado com a história do rei de Israel e com a prosperidade do rei e do reino. Mas esse capítulo nos surpreende com notícias tão negativas. A glória, a grandeza, a majestade do seu reinado acaba sendo ofuscado e terrivelmente manchado pelo triste caminho que Salomão escolhe em seus últimos dias. Que caminho tão triste foi esse? Afastar-se de Deus e se envolver com o culto idólatra. Antes mesmo de Israel tornar-se uma nação, ter a sua própria terra, quando Israel ainda estava caminhando pelo deserto para entrar na terra prometida, Deus falou para Israel: quando vocês chegarem na terra que eu vos darei, e vocês pedirem a mim um rei, como as demais nações têm um rei, esse rei deverá atentar para os seguintes deveres. E apresenta vários deveres que o rei deverá observar. Um deles é: aquele que assentar-se sobre o trono para reinar, ele deverá tomar o livro da lei e deverá transcrever com seu próprio punho e ter uma cópia junto a si, para que ele nunca se desvie daquilo que eu tenho revelado, para que ele ande na minha vontade. Se ele vai governar o meu povo, ele precisa conhecer a minha vontade para governar dentro da minha vontade. E aí apresenta outros: ele não multiplicará para si cavalos, e nem voltará pelo caminho do Egito, porque de lá eu já vos tenho tirado. Mas Salomão multiplica para si cavalos, e esses cavalos eles vêm justamente do Egito. E parece que até aí não foram grandes problemas. Parece que até quando a gente vê a multiplicação dos cavalos para si, para o seu reino, parece que a gente vê como uma espécie de grandeza do reino de Israel. Mas quando a gente adentra no capítulo 11, fica muito claro para a gente que uma desobediência, por menor que seja, pode nos levar a desobediências maiores. E aí lá entre os deveres do rei diz: o rei não multiplicará para si mulheres, e principalmente mulheres estrangeiras, para que não venha perverter o seu coração. Deuteronômio 17:17: tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie. A desobediência, queridos, a este dever real e a outras prescrições, levou Salomão a um final muito triste. A glória de sua prosperidade e abundância, ela é completamente apagada pelo desprazer de Deus com ele. Aquele homem que começa o reinado com Deus tendo prazer nele, agora nós estamos tendo Deus tendo desprazer com ele. Diferentemente do seu pai, em que nós vemos uma relação de alegria e de prazer no coração de Deus em relação a Davi. Salomão não. Salomão começa querido de Deus, mas agora ele encontra o desprazer. O Senhor já não encontra mais prazer em Salomão, porque Salomão escolheu um caminho distinto. Nada, queridos,
Absolutamente nada neste mundo tem valor quando Deus não tem prazer em nós. Imagina a majestade do reino de Salomão. Ele chamava tanta atenção que as pessoas vinham de outras nações para conhecer a sabedoria e a riqueza do reino de Israel. Mas toda essa riqueza, todo esse esplendor, todo esse brilho, toda essa glória, ela simplesmente se esvai quando nós não temos o prazer de Deus. Não adianta nada do que você faz, fez, tem ou terá, se Deus não tiver prazer em você. Às vezes eu pergunto assim: e aí, irmão, está feliz com Jesus? Ele diz: estou. Graças a Deus. Como é que a gente não é feliz com Jesus, né? Aí eu pergunto: e Jesus está feliz com você? Aí o irmão para. Eu espero que sim, né? Não adianta, amados, a gente ter algo brilhante na face da terra, se Jesus não tiver prazer em nós, se Jesus não estiver feliz conosco. Não adianta. O mundo todo estava olhando para Israel, o mundo todo estava olhando para Salomão. Salomão recebia comitivas de outras nações, porque queriam saber como que ele pegou aquela nação, e ele levou ela a um estado em que as atenções e os olhos das outras nações voltavam-se para ela. Só que enquanto todos os olhos voltaram-se para o brilho e esplendor do reinado de Salomão em Israel, o brilho do prazer de Deus em Salomão já não mais estava vindo do céu. Deus, Ele quer ter alegria e prazer na sua vida. Deus, Ele quer fazer como Ele fez com o nosso amado e mestre Salvador Jesus Cristo, em que os céus se abrem e Ele diz: eis o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Deus quer dizer isso de você. E ainda que você esteja num deserto, que não esteja nada de esplendor brilhando, que chame a atenção de outras nações, e que não venham comitivas para ver a tua sabedoria e as riquezas que você tem acumulado, mas se há prazer no coração de Deus com a tua vida, oh, xalabaracantererá, se há prazer no coração de Deus por sua vida, isso já é tudo, amados. Qualquer brilho nessa terra, seja familiar, seja ministerial, seja profissional, seja acadêmico, seja financeiro, ele será ofuscado se Deus não tiver prazer em nós. Ó, como é bonita a história de Salomão, ó, grandes conquistas, ó, como são belos os capítulos anteriores, mas quando a gente chega no capítulo 11, o prazer de Deus não está mais em Salomão. O tempo passa, e olha só o que a gente vê lá em Neemias capítulo 13, 26, Salomão já foi embora, Salomão não está mais na terra, Salomão já tombou, Salomão já foi sepultado, mas olha só o que se diz em Neemias 13, 26. Porventura não pecou nisto Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo ele amado de seu Deus, diga assim, amado de seu Deus, e pondo Deus rei sobre todo Israel, e contudo as mulheres estrangeiras o fizeram pecar. Anos depois, foi lembrado o episódio de Salomão. E por que foram lembrados anos depois? Porque os filhos de Israel estavam caindo no mesmo pecado de Salomão, estavam se envolvendo com mulheres estrangeiras. Alguns jovens e algumas jovens teimam contra Deus e querem dar um jeitinho. Querem dar um jeitinho.
querem. Diz, não, eu tenho uma promessa de Deus. Não, eu tenho uma profecia que o Senhor falou para mim. Não, eu tive um sonho. E insistem em se envolver com pessoas que não compartilham da sua fé. Tudo isso, amados, promessas, profecias, sonhos, para tentar aliviar a culpa na consciência e para justificar o pecado da desobediência. O caminho de quem escolhe desobedecer a Deus é um caminho triste. Mas preferível é celebrar o casamento de dois não crentes do que celebrar o casamento de um crente com um não crente. Porque quando um sacerdote se coloca para celebrar um casamento de um crente com não crente, ele está querendo se colocar acima da própria palavra de Deus. Ele está querendo abençoar aquilo que Deus disse que não tem a bênção dele. Ele está querendo trabalhar com jugo desigual. Então, se celebre-se um casamento de crente com crente, ou de um crente com não crente nunca. Celebre-se o casamento de um crente com um crente, ou de um não crente com não crente, mas de um crente com não crente nunca. Porque eu não posso abençoar aquilo que Deus não abençoa. Balaão foi tentar abençoar aquilo que Deus não abençoava. Deus não abençoa, ninguém pode se colocar acima da palavra de Deus, ninguém pode se colocar acima de Deus. Vieram me chamar para celebrar um casamento junto com um padre, porque tinha um crente ou não crente, não dá para abençoar um casamento desse, amados. Não tem como abençoar. E eu não consigo entender como um jovem se encanta por uma menina não crente, até que se encantar tudo bem, mas eu não consigo entender como é que ele dá o passo adiante para iniciar um namoro com uma pessoa que não conhece a Deus e não partilha da mesma fé que ele. Uma menina olha para um rapaz não crente e de repente está namorando e noiva com um rapaz não crente. Ou está brincando de ser crente, ou não entende nada de Bíblia, ou não conhece o seu Deus. Se a gente quer viver o novo tempo de Deus para nós, a primeira coisa que precisamos deixar de lado é a nossa desobediência e o nosso pecado. Ninguém vai viver o novo dia de Deus que está despontando, amados, deixando o pecado guardado junto consigo. Quando quiser esconder o pecado debaixo da tenda, não puderam viver as promessas de Deus para si. Morreu junto com a sua família. Salomão foi se envolver com mulheres que Deus disse que não era para se envolver. Mulheres que adoravam outros deuses, mulheres que não compartilhavam da mesma fé cristã, e essas mulheres perverteram o coração de Salomão. Eu não estou dizendo aqui de um Zé Doidinho, uma pessoa sem conhecimento, estou falando de um homem cheio de sabedoria, deixou-se ser enganado. E você quer colocar-se em pé de igualdade com Salomão? Se Salomão, cheio de sabedoria, foi pervertido o seu coração e foi levado a deuses estranhos, você quer colocar em pé de igualdade com ele e achar que com você vai ser diferente? Não, meus amados, não será diferente. Tem alguns que até mesmo defendem um namoro missionário. Vocês já ouviram falar nisso? É um namoro missionário, pastor. É assim, eu estou namorando, não é para ganhar para Jesus.
Pense num tipo de ação missionária que Jesus não aceita, viu? Meu jovem, minha jovem, se você está nessa cilada, sai enquanto tem tempo. Porque Jesus é aquele que quebra o laço do passarinheiro. Sai enquanto tem tempo. E se ajoelhe e peça perdão a Deus, porque você cometeu o pecado de desobediência contra o conselho santo de Deus. E se você quiser trocar Jesus pelo namorado ou pela namorada, é escolha sua. É escolha sua. Mas por falta de conhecimento não é. Porque o Espírito Santo de Deus habita em você. E você sabe quantas vezes ele já tem incomodado o teu coração. Você já sabe quantas vezes ele tem alarmado dentro de você. E você continua teimando. Mas hoje ele diz aqui em claro e bom tom. Porque ele quer te livrar. Porque ele quer te livrar. E aí quando nós falamos aqui em Salomão, a gente está falando de mulheres estranhas, mulheres estrangeiras, mulheres que não compartilham da mesma fé. Mas se você é um crente sábio, até dentro da igreja você vai ter cuidado em selecionar. Porque até dentro da igreja tem julgo desigual. Então eu não fui besta, né? Eu orei ao Senhor. Senhor, me ajuda, Senhor, porque esse negócio de julgo desigual é um negócio sério. Então tu abre meus olhos para eu não me enganar. Aí Jesus não me deixou me enganar não, né? Ore ao Senhor, porque até dentro da igreja tem julgo desigual. Pastor, e o que acontece é o seguinte, eu aceitei a Jesus, e meu marido e minha esposa não aceitou. Eu já estava casado e agora eu tenho que terminar o casamento. Longe de você tal coisa. Aquele que está casado em um casamento misto, permaneça casado. Como diz a palavra de Deus, o cônjuge crente santifica o cônjuge não crente. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Palavra de Deus. Mas quem está solteiro, amados, e atrai uma união mista para si, está em pecado, porque está em desobediência à palavra de Deus. É aquele velho cuidado com o vulgo, amados, que a gente tem que ter. Diga assim, cuidado com o vulgo. Mas diga de novo, cuidado com o vulgo. Isso. E tome cuidado mesmo. Amém? Cuidado com o vulgo, porque pense num negócio perigoso. É o vulgo. É ou não é? Pelo que eu estou entendendo, vocês não estão sabendo o que é o vulgo, né? Então vou ter que dizer para vocês o que é o vulgo, né? O vulgo é aquela mistura, amados, que saiu no meio do povo de Israel quando Israel saiu do Egito. É aquele povo que não era descendente de Abraão, mas quando Israel saiu do Egito, eles se infiltraram e saiu junto com o povo de Israel. E são esses mesmo, é o vulgo, amados. É o vulgo que faz o povo pecar contra Deus. A palavra de Deus diz em Números 11:4, e o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo. Olha só. O vulgo, a mistura que estava no meio do povo de Deus. A mistura que cabe no meio do povo de Deus
É a mistura de glória, de aleluia, do Espírito Santo, de poder, de santidade, de graça, de misericórdia, de justiça, de generosidade. Essa mistura cabe no meio do povo de Deus, mas a mistura do vulgo não dá certo, amados. Quando o vulgo estava no meio deles, veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel, agora já não é mais o vulgo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? O vulgo só nos dá fome de carne. Está entendendo? O vulgo estava no meio do povo de Deus. O vulgo estava vivendo em comunhão com os filhos de Israel. O vulgo estava com o povo da aliança. E o vulgo veio ter um grande desejo. O que aconteceu com os filhos de Israel? Os filhos de Israel começaram a chorar e queriam comer carne. Então, quando o crente está junto com o vulgo, ele começa a entrar na carne. Você entendeu? Quando o crente está junto com o vulgo, ele começa a entrar na carne. É por isso que Deus cria essas medidas protetivas, para que a gente não namore com uma pessoa não crente. Porque o vulgo vai ter grandes desejos para lhe encaminhar para caminhos distantes da vontade de Deus. E o povo recebendo o maná de Deus e rejeitando o maná de Deus e se apegando ao desejo do vulgo. Quem está entendendo, diga amém. Cuidado com o vulgo. Amém? Cuidado com o vulgo. Salomão se envolveu com o vulgo, amados. E ao se envolver com o vulgo, o coração de Deus não encontrou prazer, alegria na vida de Salomão. Porque quando ele se envolveu com o vulgo, ele edificou altares a outros deuses. Pense num negócio perigoso. É o vulgo no meio dos crentes. As mulheres que Salomão tomou para si de outras nações, outras religiões, perverteram o seu coração. Elas fizeram ele se desviar dos caminhos do Senhor. Quem foi, amados, que foi a influência para Salomão se desviar dos caminhos do Senhor? As mulheres estrangeiras que adoravam a outros deuses. Aí eu falo com o pai, falo com a mãe, aí diz: pastor, ele é melhor do que muitos crentes, pastor. Resposta de oração: meu Jesus. Quem já viu o crente prestar, amado? Crente não presta, amado. É Jesus que é bom. Nós tudinho para o inferno, amado. Foi Jesus que nos salvou. Se a gente não ia para o inferno é porque a gente não prestava para nada mesmo, amado. Mas Jesus nos salvou. É Ele quem muda a gente, é Ele quem nos transforma, é Ele quem nos faz diferente, é Ele que faz algo novo na nossa vida, amados. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, papai e mamãe, você tem que ser o primeiro a plantar os princípios da verdade de Deus no coração dos seus filhos. Agora, se papai e mamãe não conhecem as verdades espirituais, como é que vai guiar os filhos debaixo das verdades espirituais? Se papai e mamãe esperam que o filho só sobreviva da doutrina de terça-feira à noite, aí fica difícil, amados, porque o pastor, ele é só um auxiliar do papai e da mamãe. Papai e a mamãe são as primeiras autoridades de Deus sobre a vida de uma pessoa. A primeira pessoa que ministrou sobre a minha vida foi meu pai e minha mãe. O pastor é um auxiliar.
Você, querido, você, querida, precisa conhecer a Deus e as Sagradas Escrituras para plantar sementes da eternidade no coração de seus filhos, para estender as mãos sobre os seus filhos e ministrar bênção sobre a vida dele, para orientá-lo a viver sobre um caminho de bênção, de paz, de prosperidade, de obediência, para que ele conheça o caminho do Senhor. Mas eu pergunto, como é que está? Papai e mamãe já abençoaram? Não, a gente já está com a bênção dos nossos pais. Meu Deus do céu. Puxa logo a ficha aí da membresia, quero ver se esse pai e essa mãe é membro da cidade, Jesus. Papai se encanta, né? Rapaz é um bom profissional, tem um bom salário, um patrimônio bom. Não adianta de nada, viu? Depois sua filha está sofrendo e o bom patrimônio não serviu de nada. Você pensa que bom patrimônio apaga pecado? Você pensa que uma boa profissão forma um bom caráter? Só quem trabalha no caráter do homem é só um, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Só ele, só ele. Só ele, amados. As mulheres, amados, que Salomão tomou para si, o fez desviar-se dos caminhos do Senhor. Eclesiastes capítulo 7, 26, ele diz: e eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Aqui, não tem nenhum homem na face da terra com tanta propriedade para dizer isso, viu? Não tem, amados. Porque ele sabe o mal que isso é. Mais tarde, no verso 28, ele nos deixa entender que uma boa mulher, entre as 1000, ele não conseguiu achar. Salomão se cercou de mulheres contrário ao conselho de Deus, e por fim, ele viu a vaidade e a bobagem que ele cometeu. Em Eclesiastes ele diz que entre 1000 mulheres ele não achou uma, mas também ele fez uma escolha errada, amados. 1000, errou todas. E você, meu servo, servo do Altíssimo, Deus deu uma coisa para você, você só tem uma chance. Ele fez 1000 e errou 1000. Mas você só tem uma chance, e tem uma chance para fazer certo. Amém? Primeiro Reis, capítulo 11, versos 4 a 8. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemós, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Assim fez Salomão, que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. O exemplo ele tinha, né? Diga assim, o exemplo paterno Salomão tinha. O exemplo paterno ele tinha, amados. Seu pai perseverou em seguir ao Senhor. Davi, queridos, ele não é conhecido somente por suas vitórias, sim ou não? Sim ou não?
Davi é conhecido também por suas derrotas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: a grande diferença entre Davi e Salomão é que Davi nunca se rendeu a outros deuses. Davi não levantou altar de adoração a outros deuses. Davi perseverou em seguir ao Senhor. Mesmo quando ele foi derrotado, o seu papel foi chorar diante do Senhor e dizer: não afasta de mim o teu espírito. Davi perseverou em seguir ao Senhor, mesmo quando a sua filha foi estuprada, mesmo quando um dos seus filhos matou outro filho. Davi perseverou em seguir ao Senhor. Davi não levantou altar de adoração a outros deuses. Ele perseverou em seguir ao Senhor Deus. Ele não apartou o seu coração de Deus. Ele não levantou altar de idolatria. Ele perseverou em seguir ao Senhor seu Deus. Davi quis erguer, amados, o templo. Deus disse assim: não, Davi, você não vai erguer o templo. Deus deu esse privilégio a Salomão. Salomão ergue o templo do Senhor. Mas o mesmo Salomão que ergueu o templo do Senhor, ele também ergueu altares a ídolos. E ele chegou ao absurdo de, nos montes de Jerusalém, levantar altares quase que de frente ao templo do Senhor. Quem é esse? Salomão. Salomão, pode ter certeza, amado, ele tem mais inteligência do que nós, mais sabedoria que nós, mas seguiu pelo caminho do pecado, e o pecado foi embotando a sua inteligência e a sua sabedoria. O pecado nos consome, nos destrói, acaba com a gente. A obediência nos faz mais sábios, nos edifica, nos impulsiona mais para cima, mais para perto de Deus. É a loucura, amados, a insanidade de pensar que os deuses de todas as religiões são, na verdade, o mesmo Deus. Quem já ouviu isso? A primeira vez que eu ouvi alguém falar essa bobagem foi a minha professora de História e Geografia do ensino fundamental. Quando ela foi ministrar a aula: Alá é o único Deus e Maomé é o seu profeta. Nesse dia, ela falou que, na verdade, todos os deuses, na verdade, é um só Deus. Todas as religiões, elas levam a um único caminho. Alá, Jesus, Buda, esse pessoal todo é a mesma pessoa. Jesus encarnou, Deus encarnou em várias pessoas ao longo da história para os povos diferentes. Até hoje, amados, as pessoas que se acham inteligentes e sábias falam essa bobagem. E parece que Salomão foi engodado também por esse negócio quando começou a se relacionar com essas outras mulheres. A questão é que eu não sou você e você não é eu. Amém? Amém? Eu tenho consciência da minha individualidade e você tem consciência da sua individualidade. E Jesus não é Alá, Jesus não é Buda, Jesus não é Brahma, Jesus não é Baal, Jesus não é Moloque, Jesus não é Quemos. Todos estes e os demais são falsos deuses. Só Jesus é verdadeiro Deus.
Deus não veio à terra em várias encarnações. Isso é mentira de demônios. Deus veio à terra fazendo-se homem somente uma vez em Jesus Cristo. Todos os demais é propaganda enganosa, e propaganda enganosa perigosíssima, porque leva para o inferno. Alá leva para o inferno, Brahma leva para o inferno, Quemos leva para o inferno, Baal leva para o inferno, Moloque leva para o inferno, Buda leva para o inferno, só Jesus leva para o céu, mano. Porque só Ele é Deus vivo e verdadeiro, só Ele. E se você acha radical e quer uma igreja politicamente correta, vai ser complicado você achar a Decidade uma igreja politicamente correta. Porque a Decidade é uma igreja biblicamente correta. A diferença das duas, amados, é que uma igreja politicamente correta, ela povoa o inferno. E uma igreja biblicamente correta, ela povoa o céu. Então nós somos uma igreja que nós não nos vendemos a tônica dos nossos dias, que nos chama a ser politicamente corretos. Porque para nós vale muito mais ser biblicamente correto. O problema é que Salomão, amados, quis deixar radicalidade, quis desobedecer a Deus e quis paquerar com o politicamente correto. Todos os caminhos levam a Deus, né? Não precisa dizer que Jesus é o único Salvador. Diga que Ele é um dos Salvadores. Questão de inferno, para que falar de inferno? Outro dia chegaram para mim e disseram assim, pastor, essa história aí das cores, né? Aquela evangelização que você faz com cores para criança. Pastor, não pode mais falar negro, preto. Tem que arrumar outro nome para isso aí. Meu amigo, se a Bíblia chama de trevas o pecado, quem sou eu para chamar de outro nome? E se a Bíblia diz que ele se veste de roupas resplandecentes, brancas, quem sou eu para dizer outro nome, amados? Foi a forma que Deus quis escolher, assim acabou. A gente não vai se envolver com essa história de politicamente correto. Nós somos biblicamente corretos. E porque ele se veste de branco, não quer dizer que os brancos são mais santos do que os negros. Não, nunca será. Na verdade, você pode encontrar brancos muito mais devassos e mais sujos no pecado, e pode encontrar negros cheios da justiça, da santidade de Deus. E agora fica com medo, outro dia assim, pastor, agora a gente vai ter que pensar o seguinte, esse negócio de pai, né? Deus é pai, isso é machismo. A gente tem que pensar agora que Deus é pai e mãe. Deus é pai, amados. Deus é pai e acabou. Deus é pai e acabou. Pastor, essa história assim, o Deus, né? A gente tem que falar de Deus e de deusa, nada de politicamente correto aqui. E se acha que está errado, procura outra igreja, que aqui nós não somos politicamente correto, aqui nós somos biblicamente correto. Queridos, é uma mistura que não dá certo e nunca vai dar. Ser discípulo de Cristo e ser politicamente correto. Ou você é uma coisa ou outra. Água não se mistura com óleo. Água não se mistura com óleo. Se prepare para ser zombado, se prepare para ser perseguido, se prepare para chamar de fanático, se prepare para chamar você de radical. Mas se você quiser dar uma de politicamente correto, você vai cair no caminho de Salomão. Não, vamos erguer aqui um altarzinho, né? A minha esposa, ela adora esse Deus. Não, eu vou até com ela no culto dela também, participar com ela no culto dela, vou até acender um incenso também a esse Deus. O que aconteceu, amados? Você vê Eclesiastes, a tristeza de Salomão. Pense num livro melancólico, porque ele sabe o quanto de besteiras ele fez
tentando ser politicamente correto. 1 Reis capítulo 11, versículo 9 a 10, pelo que o Senhor se dignou contra Salomão, porquanto desviaram o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera, e acerca deste assunto lhe tinha dado ordem, que não seguisse a outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. O Senhor se indignou contra Salomão, amados. Queridos, Deus é gracioso, Deus é benigno, Deus ama, mas Deus também se indigna. É a Bíblia, queridos. O Senhor se indignou contra Salomão. Não é o Ilquias. Se fosse Ilquias que estivesse dizendo isso, você tinha 1000 razões para discordar. A Bíblia diz, amados, eu não tenho razão para discordar, eu só posso acreditar. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia diz, o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviaram o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. O Senhor já havia aparecido a Salomão 2 vezes, amados. 1 Reis capítulo 3 e 5, e em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos. 1 Reis capítulo 9 e 2, Salomão faz a dedicação do templo ao Senhor, e o Senhor tornou a aparecer a Salomão, como lhe tinha aparecido em Gibeon. Salomão, amados, não era um homem sem experiência com Deus. Agora isso nos chama muito mais atenção. Salomão não era um homem sem experiência com Deus. Ele conheceu o relacionamento de seu pai com Deus. Ele viu que seu pai não se desviou nunca de Deus. Mas ele mesmo teve a sua experiência pessoal com Deus. Ele mesmo teve a sua experiência pessoal com Deus. Deus falou com ele, lhe apareceu em sonho, disse, pede o que tu queres, que tu pedir eu vou te dar. E ele disse, eu te peço sabedoria. E logo em seguida ele foi colocado em teste. E as pessoas viram e não conseguiram achar um homem tão sábio como ele. Viram tamanha sabedoria em Salomão. Depois ele consegue o grande feito de inaugurar o templo do Senhor. E o Senhor lhe aparece mais uma vez. E no templo ele viu a glória de Deus encher aquele lugar, os sacerdotes não conseguirem colocar-se de pé diante da presença gloriosa de Deus naquele lugar. E aí Deus aparece para ele e diz assim, Salomão, eu te escolhi, eu te coloquei aqui, eu tenho um negócio com teu pai, eu tenho uma aliança com ele. E é o seguinte, se tu olhar para mim, para os meus caminhos, para a minha palavra e me obedecer, eu vou te abençoar grandemente e vou estabelecer o teu reino, a ti, aos teus filhos e aos teus descendentes. Mas se porventura tu se envolver com outras mulheres que não me conhecem, se tu começar a adorar outros deuses, sabe o que é que eu vou fazer, Salomão? Eu vou rasgar esse reino de ti. Deus apareceu a ele, disse tudo para ele. Deus disse claramente o que ele tinha que fazer. O problema é que ele ignorou a fala de Deus com ele. Diz a palavra de Deus que ele não guardou em seu coração. E acerca deste assunto lhe tinha dado ordem que ele não seguisse a outros deuses. Porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Tem gente que sofre só porque não guarda, porque falar Deus fala. Deus fala, amados. Deus fala em sonho, Deus fala em profecia, Deus fala na palavra, Deus fala em português, Deus fala em libras, Deus fala. Deus fala. Deus fala. A gente que não guarda aquilo que Deus fala e depois a gente se arrepende porque sofre as consequências de não ter guardado. Salomão não guardou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Salomão teve a sua experiência pessoal e Salomão tinha tudo para não se desviar do Senhor. É por isso que a palavra de Deus diz para mim e para você, 1 Coríntios 10 e 12, aquele, pois, que cuida estar em pé,
olhe, não caia. Quem está em pé aqui? A Bíblia diz para mim, para você, para cada um de nós, não importa o que Deus já fez na sua vida. Eu orei, pastor, por um canceroso, ele foi curado na mesma hora. Eu orei por uma pessoa na cadeira de roda, ela se levantou e começou a pular. Eu preguei 100 pessoas aceitaram a Jesus. Meu amado, não importa. Deus apareceu para mim e falou assim, assim, assim. Meu querido, não importa. Se você está em pé, cuide, 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 cuide. Cuide para que não caia, porque Salomão teve tudo para não se desviar, tudo para não cair, e ele se desviou e caiu. E eu vou dizer para você, quanto mais você achar que você não pode cair, é porque está mais perto da sua queda. Quanto mais você se achar o fortão, a forte, o santo e a santa que nunca cairá, eu só quero dizer uma coisa para você, está bem pertinho de você cair. Pois então, quebra logo esse vaso, se humilha e saiba que você é pó e cinza. Que você é pó e cinza. A sua experiência do passado, a sua gravata, o seu paletó, o seu cargo eclesiástico, nada disso lhe segura. Só a graça de Deus, só a presença do Espírito Santo de Deus em nossa vida, só isso pode nos sustentar em pé e obedecer e guardar a sua palavra em nosso coração. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Versículos 11 e 12. Assim disse o Senhor a Salomão: pois que ouvi isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia nos teus dias não farei, por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho o rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi e por amor a Jerusalém que tenho escolhido. Queridos, é bonito demais o amor de Deus por um homem, por uma mulher. Pense numa coisa linda, queridos. Davi está sepultado, Davi está no túmulo, mas Deus não esqueceu de Davi. Deus não esqueceu de Davi. Davi não está em pé ali nos corredores, não, amados. Mas Deus olha para Salomão e diz assim: Salomão, por que tu não guardou os meus mandamentos, que tu desviou os teus pés da minha casa, que tu não me obedeceu? Deixa eu te dizer uma coisa: eu vou rasgar o reino de ti. Agora, por amor a teu pai Davi, isso não vai acontecer nos teus dias. Queridos, não era por amor a Salomão. Olha a benignidade, a misericórdia de Deus com Davi, que não estava mais na face da terra. Por amor a teu pai Davi, eu não vou rasgar nos teus dias, eu rasgarei nos dias do teu filho. Não é por causa de Salomão, é por causa de Davi. Davi não está mais nem na face da terra. Está vendo como vale a pena você servir ao Senhor? Oh, Deus Santo, Deus honra o filho dele ainda quando ele não está mais na face da terra. Um dia saiu correndo com um morto, um defunto, e aí naquela carreira, viram lá uma cova, jogaram, tinha só os ossos de um servo de Deus. Quando o morto caiu ali, meu amado, sapecou em pé já, ressuscitou na hora, porque Deus honra os seus servos até depois de saírem da face da terra. José disse assim: oh, xalabaracantereá, itetetere cantará. Olha, quando vocês saírem dessa terra, xalabaracantereá, itetetere cantará baracã. José disse desse jeito: quando vocês saírem dessa terra,
e forem para a terra que meu pai recebeu a promessa. A terra que meu pai recebeu a promessa de Deus. Não esqueçam de levar os meus ossos daqui. Deus honra os seus servos. Deus honra aqueles que o honram. Passaram-se anos, amados. Passaram-se anos. Quando o povo foi sair do Egito, cadê os ossos de José? Eles não vão ficar aqui. Cadê os ossos de José? Eles não ficarão aqui. Oh, Deus Santo. Deus honra a memória daqueles que o honram. Deus honra aqueles que decidem perseverar no caminho. Oxalá. Eu não tenho dúvidas que hoje eu vivo bênçãos plantadas lá pelos meus avós. Hoje eu vivo bênçãos plantadas lá pelos meus avós. E eu quero dizer uma coisa para você: eu quero deixar herança. Eu quero deixar herança para o meu filho. Eu quero deixar herança para o meu neto. Por amor a Davi, Deus prometeu dar uma tribo à descendência de Salomão. A herança não vem de Salomão, a herança vem de Davi. Salomão, tu tá cheio de riqueza aí, tu tá cheio de ouro, de prata. Tu vai passar essa herança aí pro teu filho, mas deixa eu te dizer uma coisa. Davi, teu pai, vai passar uma herança maior. Como assim, Senhor? Se ele já morreu? Não, a herança dele é maior. Porque por amor a Davi, teu pai, eu vou dar um trono ao teu filho. Não é por causa de você não, Salomão. Tu vai passar ouro, vai passar prata, mas Davi deixou uma herança maior. Davi deixou uma herança maior. Por causa de Davi, teu pai, eu vou dar uma tribo ao teu filho. Não é por causa de você. Oh, xalabaracantereá. Oh, Deus Santo de poder e glória. Qual herança que você tem para deixar para o teu filho, para o teu neto, hein? Qual herança que você tem para deixar para o teu filho e teu neto? Salomão estava cheio de riqueza para deixar para o seu filho. Mas Deus disse assim, ó, Deus não faz nem conta da herança de Salomão. Deus não faz nem conta da herança de Salomão. Deus disse assim, ó, a herança de Davi, teu pai, por conta de Davi, teu pai, eu vou dar uma tribo ao teu filho. Porque por ti, Salomão, já encerrava aqui mesmo. Mas como teu pai deixou a herança, essa herança vai passar para o neto dele. Porque eu honro aquele que me honrou. Porque eu honro aquele que perseverou. Porque eu honro, eu tenho uma aliança com ele. Eu tenho aliança com ele. Você não deixa herança para o teu filho, mas teu pai deixa a verdadeira herança. Que triste, amados. Salomão deixa riquezas e herança para seus filhos, mas a maior herança ele não pôde deixar. A sua descendência teve a bênção de ser herdeira do avô, pois o pai não teve a melhor herança para deixar. Você tem a melhor herança para deixar? Para os seus descendentes? Oh, xalabaracantererá. Persevera em caminhar nos caminhos do Senhor. Persevera, porque aqueles que perseveram em seguir ao Senhor, eles deixam a melhor herança para os seus descendentes. Fiquem em pé em nome de Jesus Cristo. Aleluia.